Bem, nós temos aí uma pergunta do nosso querido irmão Fabrício. Você vai ver aí agora a sua pergunta que ele vai estar fazendo para nós, tá bom? E nós vamos estar respondendo a ele, tá bom? Então, nosso irmão Fabrício aí com a sua pergunta. Pastor Flávio, eu gostaria de tirar uma dúvida acerca do perdão e arrependimento, baseado nas Escrituras Sagradas. O que é de fato o perdão e o arrependimento e o que a Escritura diz acerca do perdão e do arrependimento? Eu gostaria de tirar um pouco dessa dúvida, né? Sanar essa dúvida, na verdade. Bem, meus queridos, como eu falei, tem algumas interferências aí, tá bom? Então, a nossa pergunta do nosso irmão Fabrício, o que é arrependimento, né? O que é o perdão, né? Duas coisas que uma depende da outra, né? Primeiro, para existir o perdão, é preciso ter o arrependimento, né? Uma coisa não vive sem a outra, né? Você não... E o que é o arrependimento, né? Essa é uma boa pergunta. Alguém perguntou isso para o Senhor Jesus, né? Em um dos textos da palavra de Deus, o que é arrependimento? E aí o Senhor Jesus disse, olha, havia dois homens e havia dois filhos, e o pai disse, filho, faça tal coisa. E aquele filho disse, tá bom, pai, eu vou fazer. E não fez. Já o outro filho disse que não ia e foi. E Jesus perguntou, bem, qual desses dois você acha que se arrependeu? Porque o que disse que ia e não foi, o que disse que ia não cometeu, não tinha como se arrepender, né? Porque ele disse que não ia e ele disse que ia e não foi. Ele falou uma coisa e fez outra. O outro também falou uma coisa e fez outra. O que seria o arrependimento? Falar e não fazer? Ou não falar e fazer? Então aí tem dois tipos de coisa, né? A vida técnica, que eu posso viver de forma religiosa, dentro dos ritos religiosos, eu posso usar a roupa de ver Deus, né? Eu posso cantar muito bem, posso ir lá na aula de canto gregoriano, cantar como os anjos, canto com a voz, geração de Norex, parece, mas não é. E pela via dos fatos, a realidade ser completamente diferente. E o outro disse que não ia e foi. E Jesus perguntou: qual desses dois houve arrependimento? Aí você poderia me dizer: sim, mas esse aqui não tem nada de errado, ele disse que não ia. Ele disse que não ia. E ele cumpriu o que ele disse? Não, ele foi. Olha que coisa tremenda, né? Então, o arrependimento é uma mudança, uma simbiose, né? Eu não digo, é uma metanoia, na verdade, né? Não é uma simbiose, é uma metanoia. É uma mudança de vida. E ele se arrependeu, né? Arrependeu-vos de crede no Evangelho. Foi a primeira pregação de Jesus, né? E o que é o perdão, né? Quando Jesus ressuscitou, ele foi até Pedro. O apóstolo Pedro, ele cometeu um dos atos mais bárbaros. Judas traiu Jesus e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas Pedro, ele tinha uma sentença sobre ele. É que Jesus disse que todo aquele que negasse a ele diante dos homens, ele também o negaria na passagem diante do Pai, no reconhecimento. Não te conheço, eu te nego diante do Pai, na hora da via dos fatos da salvação. E Jesus sabia que era gravíssimo o erro de Pedro. É o pecado contra o Espírito Santo, não há perdão, e o negar ao Filho. E aí agora Jesus ressuscita, corre depressa e vai ao encontro de Pedro. Compreendendo a situação de Pedro, ele foi ao encontro de Pedro. Mas por que não foi ao encontro de Judas? Judas já teria cometido um suicídio? Não vou entrar por essas vias de fato. Vamos focar sobre o arrependimento e sobre o perdão. E Jesus foi até Pedro, porque Jesus sabia que Pedro
Ele estava arrependido. Ele caiu em si, recobrou seu raciocínio. Jesus foi até ele depois da ressurreição. Ide a Pedro. E Jesus foi até Pedro. Mas quando Jesus chegou perto de Pedro, Jesus chegou e perguntou a ele: Você está arrependido? Você se arrependeu, cara? Você viu a complexidade do que você fez? Você me negou. E eu vou negar você diante do Pai. Você está arrependido em nenhum momento. Jesus Cristo interpela o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, interpela Jesus a respeito se ele está arrependido. Mas Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? A questão é o amor. Pedro, tu me amas? 3 vezes Pedro negou a Jesus e 3 vezes Jesus o pergunta, o interpela, para que ele pudesse 3 vezes positivar e não negar. Mas era muito mais do que isso, irmãos. Na terceira vez que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? O que levou Pedro a negar Jesus foi ele estar baseado nos seus próprios conhecimentos, na sua própria força, na sua soberba. Maldito o homem que confia em si mesmo e confia no outro homem. Não. A palavra de Deus diz em Provérbios de Salomão: Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não se estribes no teu próprio conhecimento, na tua própria capacidade. Pedro disse: Eu morrerei por ti. E foi até o fim, cortando com um facão, uma espada, a orelha do sumo sacerdote, indo de encontro à turba de soldados, a ponto que talvez ele poderia ser morto naquele momento, mas Jesus intercede por ele, interrompe aquela situação. E Jesus ele pergunta: Tu me amas? Jesus em nenhum momento pergunta para Pedro se ele está arrependido, mas ele pergunta, porque as atitudes é que vai dizer isso. Nós vivemos uma sociedade de muitas palavras e pouco cumprimento de palavras. Não é o momento de fazermos uma leitura de como o evangelho está. O evangelho está destruído. A igreja está escandalizada. Bem, não é a igreja, é a denominação, né? É a reforma protestante. É o conjunto de obras humanas, de instituições, denominações, dogmas humanas. Você não pode confundir a igreja do Senhor Jesus com placas denominacionalistas. Porque até mesmo o apóstolo Paulo, ele diz que facções, denominações, partidos, são obras da carne. Não é fruto da carne. E os carnais não podem herdar o reino de Deus. Então, se você faz parte de uma facção, de um partido, de uma denominação dessa, não significa que você é de Cristo. Os que nasceram em Cristo crucificarão a sua carne com as suas paixões. Então, o que é o arrependimento? É uma mudança de vida. O evangelho não é para amadores, eu tenho falado muito sobre isso. É amar os inimigos, é perdoar aqueles que te ofendem. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Bem, 77 vezes 7. Dá 500 e poucas vezes no dia. Pô, toda vez esse camarada já veio 3 vezes, comprou minha mão, não me pagou, e vem com essa cara mais deslavada do mundo me pedir de novo para comprar fiado. Ah, vai para o raio que o esparta. Você viu como o evangelho é um lugar de sofrimento? Mas por que o evangelho é um lugar de sofrimento? Porque é o lugar do amor. O amor é sofredor. Paulo fala aos Romanos, capítulo 5, versos 5, 6, Romanos, que o amor de Deus ele foi derramado. Aqui está o amor de Deus, aqui dentro. E aqui estamos nós. E aí o Espírito Santo vem para a sua vida, porque você se arrependeu. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, mas está revestido do novo homem, que é justiça, santidade. Então, o Espírito Santo, quando vem, ele traz o amor, é derramado em nossos corações. Aqui é café. O amor é derramado em nossos corações quando nós recebemos o Espírito Santo que nos foi dado. Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Deus, não tem o Espírito de Deus, não tem o amor. Não tem o amor e não pertence a Deus.
O selo da redenção é o Espírito Santo de Deus. Como é que eu posso saber que o Espírito Santo de Deus está na sua vida? Porque você carrega uma Bíblia debaixo do braço? Porque você tem um cartão de membro de uma igreja, de uma instituição? Porque você tem uma denominação? Mas o que posso saber se você tem o Espírito Santo de Deus foi o divisor de águas que Jesus disse. Não se colhe de um pé de espinho uva. Não se colhe de um pé de espinho jaca. Não se colhe de um pé de abóbora melancia. Você entende? Como é que você pode ter mansidão, longanimidade, bondade, amor, paz, perseverança, se você não tem o Espírito Santo dentro de você? Como é que você pode dar esse fruto? Jesus olhou para os evangélicos de sua época, os religiosos, denominacionalistas. Já existiam várias facções, vários partidos, saduceus, essênios, fariseus, e por aí afora vai. Algumas de menos influência e outros de grande influência, que fazia parte do sinédrio. Jesus disse: vocês querem tirar coisas boas de dentro de você, mas não vai sair coisas boas de dentro de você, porque dentro de vocês só tem o que é ruim. E aquilo que o homem tem dentro do seu coração, isso ele dá. O homem bom tira coisas boas, o homem mau tira coisas maus. Ele olha para os evangélicos de sua época e diz assim: olha, vocês estão se ufanando porque vocês são judeus, são israelitas. Não, 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 não. Até dessas pedras que estão aqui na rua, Deus pode moldar e fazer filhos para ele, como fez Adão do barro. Irmãos, o evangelho é um lugar de morte. Paulo disse que não vivia mais ele. E depois que ele morreu, Cristo passa a viver dentro dele. Vós sois a luz do mundo. Então a gente não tem o entendimento, a gente não tem a dimensão, a gente não tem a gramatura do que é realmente a complexidade, a gravidade das palavras de Jesus. A gente lê a palavra de Deus como se fosse uma frase de efeito num para-choque de caminhão na BR. Deus está comigo, mas na bolé do caminhão o cara vai com uma prostituta, a mulher dele está em casa. Ele coloca na camisa, Deus é minha salvação, mas está vendendo drogas na esquina, a polícia pega, eu fico cheio de camarada com essa camisa aí. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então frases de efeito, filosóficas, poéticas, isso não vai resolver. Oração do Salmo 21, oração do Salmo 95, oração do Salmo 23, tudo na tese, no personagem que você deve abandonar. No congresso, na festinha, isso não é evangelho, é evangelho. Você não quer sofrer? Paulo disse a Timóteo: sofre comigo as aflições. Ora, não quer sofrer? Ignore, seja frio, seja cruel, seja duro. Não tenha compaixão, não chore sobre a Jerusalém da vida. Não chore, não tenha compaixão. Seja duro, frio, calculista. O amor de Deus é sofredor. Esse não é o amor da paixão da carne, dos seios, das nádegas, do sexo. Essa paixão desse filme de Hollywood, essa fantasia, cara, você tem que entrar na real. Para de viver essa Disneylândia. Você assistiu muito filme de Big Bang, aquele filme de Bang Bang. Leu muito aquela revistinha do Texas, Akin. Você tem o dom de Sidney Sheldon, uma Agatha Christian. Saia dessa novelinha, saia dessa. Você não é o dom de Jeanette Claire, de Benedito Rui Barbosa, que escreve cronista da Globo, que faz novelas. Cara, a coisa aqui é dura, é difícil. Sabe? Você vai ver pessoas sendo levadas para a arena para ser comida por leão. Oh, meu Deus, como é que pode? Eu estou aqui orando, estou buscando a Deus, e você está mandando Jesus, o maior matador, vir aqui em minha casa. Ananias, está vindo aqui Saulo. Quem? Saulo?
Esse cara está matando, fazendo horrores pelo mundo afora. O que foi que eu fiz para tu enviar ele aqui em minha casa de mão beijada? É um vaso escolhido. Deus pergunta para Jó, sabes tu as obras que Deus faz? Quando Jó estava dizendo, Deus, o Senhor está sendo... eu oro, eu sacrifiquei pelos meus filhos, olha, não é justo o que está acontecendo comigo, meus filhos, tudo, eu perdi tudo. E Jó entrou por essa porta e Deus disse, quando você se justifica, você me condena como injusto. E aí a gente vai entrando nesse tropel religioso que você nasceu ouvindo coisas que não são reais. Jesus olhou para os discípulos perguntou sobre o divórcio com ele. E Jesus olha para os discípulos e disse, você está ouvindo isso aí a partir de quando? Ora, no princípio não era assim. Toda essa coisa que está aí hoje, congresso, festas, profetas, escândalo, isso é coisa da inovação, da apostasia. A palavra de Deus está em outro naipe, em outra dimensão. Jesus disse, era assim no início? Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração deles. Bom, então o que você está vendo é assim? Você não deveria buscar o princípio, os fundamentos neotestamentários? Mas você quer a facilidade, né? Quando Jesus disse, aqueles que são meus, eles vão vir para a verdade. A condenação é essa, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. Quem é da luz, quem é da verdade, vem para a verdade. Lá em Mateus, no texto, no capítulo 5, 6, ele diz assim, olha, aqueles que são da verdade, que estão aptos a rasgar com a sociedade, com essa coletividade, que têm coragem mesmo de entrar na arena de leão e assinar o decreto de morte, aqueles que não amam a sua própria vida, porque aqueles que amarem a sua própria vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganha lá. Esses aí virão para a verdade. Não estou preocupado. Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, Timóteo, não fique atribulado não, Deus sabe quem é quem, filho. Sabe onde é que está todo mundo. Ele vai enviar os seus anjos, os anjos sabem onde é que está o bode lá no meio das ovelhas, sabe quem é joio, quem é trigo. João Batista disse assim, ó, vem aí aquele que tem a pá na sua mão. Ele varre, limpa a sua areia, limpa o seu terreiro. A palha vai para o fogo e o trigo para o celeiro. Então nós não estamos desesperados. O apóstolo Pedro ele escreve falando sobre um texto do profeta Isaías. Ele diz assim, ó, Deus conhece os seus. Ele diz, Deus conhece os seus. Aparte-se, ele diz, Deus conhece os seus. Aparte-se da iniquidade todos aqueles que proferem o nome de Cristo. Nós estamos debaixo de lutas, irmãos, mas são lutas espirituais. As pessoas não podem compreender o que está por detrás de todas essas aparências. Nós temos que estar em cima do muro focado, sabe? O inimigo ele quer carcomer a sua integridade em Cristo. Ele não está preocupado com os macedos da vida, com os malafaias da vida, com os soares da vida, que estão com suas obras aí claras diante de todos. Quais são as características? Você conhece a característica das trevas? As trevas é escura, é sombria, é gélida. E a luz? É quente, brilhosa, clara, clara como a luz do sol, como a luz do dia. Então as características estão aí, filho das trevas, filhos da luz. Cara, aí pensa, não está nada perdido não, Deus conhece os seus. Então, arrependimento, perdão e viver o Evangelho de Cristo na sua realidade. Eu estou olhando para Jesus, eu estou fugindo de toda essa falcatrua aí. E você que está dentro da falcatrua, tenha cuidado com sua vida. Porque não é todo mundo que vai suportar as coisas que vêm por aí. Muita técnica, muita aparência, muita beleza. Tudo muito bonito, mas é apenas uma figueira estéril, de folhas lustrosas e brilhosas e muita árvore frondosa. É uma igreja que tem prata, tem ouro, tem televisão, tem rádios, tem carros, ônibus, departamentos disso, brinquedoteca,
tudo muito organizado, tem até as paredes pintadas de preto, globos de luzes, tudo, muita estrutura. Mas Jesus está do lado dela. E eu digo para você, ó, como sino que retine, ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, e conhecesse todos os mistérios de Deus e não tivesse amor, seria, ó, só estardalhar. Por um só momento, ó, brilha, estronda e se apaga. Pense bem nisso e fuja depressa. Uma igreja santa, sem mancha, sem mácula e sem rugas. Vem aí o dia da colheita, vem um dia também onde Deus provará a provação, a tribulação que virá sobre todos os homens na face da terra, para provar os corações e as intenções. Cuidado, meu filho, a salvação é individual. Abre os olhos.